todos e a todas, meus amigos que me seguem nas nossas aulas de Direito, em especial a nossa disciplina Direito Penal. Gostaria de pedir a todos que fizessem sua inscrição no canal, nos ajudem no que for possível, certo? Fazendo comentários para que eu possa melhorar o conteúdo das aulas, tá? Então ficaria muito grato se aqueles que nos acompanham, que assistem nossas aulas, que façam a sua inscrição no canal, para que eu possa melhorar o desempenho das aulas. Bom, na nossa última aula, na nossa 26ª aula de Direito Penal, nós concluímos dos crimes contra o patrimônio, que está no título 2 no título 2 da parte especial do Código Penal, tá? Dos crimes contra o patrimônio, que falamos sobre furto, falamos sobre roubo e extensão e extorsão, certo? Falando da usurpação e concluímos falando com a introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, no artigo 164, né? Hoje, na nossa 27ª aula, nós iremos falar da apropriação indébita, que está previsto no artigo 168 e 169 e 170 do Código Penal. A apropriação indébita, ela está prevista no artigo 168 do Código Penal. Trata de apoderar-se de coisa alheia móvel de que tenha a posse ou a detenção. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. O seu parágrafo 1º diz que a pena é aumentada de um terço quando o agente recebeu a coisa, primeiro, em depósito necessário, na qualidade, segundo, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidário, inventariante, testamenteiro ou depósito judicial. E terceiro, em razão de ofício, emprego ou profissão. Tá? Comete esse crime de apropriação indébita previsto no artigo 168, o agente que, abusando da condição de possuidor ou de detentor, ele passa a ter o bem móvel como seu, dele ali se apropriando arbitrariamente. O sujeito do crime, do delito, podemos observar que o delito ele pode ser praticado por qualquer pessoa neste tipo de crime, qualquer pessoa que tenha a posse ou a detenção legítima do bem móvel alheio. Já o sujeito passivo, ele será aquele que foi atingido em seu patrimônio pela indevida apropriação, podendo ser ela pessoa física ou jurídica. Não necessariamente, devemos observar que não necessariamente aquele que entregou o bem ao agente, né? É uma conduta que trata-se de um crime de ação única, cujo comportamento ele se consubstancia no verbo apropriar-se. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção, passando a agir arbitrariamente como se dono fosse. O crime de apropriação indébita, previsto no artigo 168 do Código Penal, ele nos indica que a pena é idêntica ao crime de furto simples, quando sua pena, certo, ele cabe neste crime
de apropriação indébita, a pena é igual ao crime do furto simples, certo? E os seus benefícios, devemos observar que também tem o benefício da Lei 9.099 de 95, especialmente no seu artigo 89, certo? Que trata da suspensão condicional do processo. Tá? Neste delito é imprescindível se notar que para sua prova deve-se se entender alguns detalhes, se não vejamos. Que a posse ela seja sempre legítima, ou seja, a vontade de querer a coisa para si, tá? O chamado ânimos de ter a coisa, e deve também sempre ser observado como fato superveniente. Do contrário, caso seja um fato pré-existente ou contemporâneo, vai configurar aí um delito, certo, de estelionato, cuja pena será de 1 a 5 anos, tá? De 1 a 5 anos, igual ao furto simples também, né? Não cabendo, neste caso, fiança por parte da autoridade policial, e que, após o crime, a ação ela será pública, condicionada à representação. Também que o crime de apropriação indébita não foi alterado a sua natureza, certo? Na ação penal, tá? São aí, neste caso, duas, a sua classificação para o delito de apropriação indébita. É a apropriação indébita própria e a apropriação indébita imprópria, certo? A própria, ela ocorre quando o agente, certo? Quando o agente age como se dono fosse, admitindo que no caso, certo? Admitindo aí que ele é o dono, e que no caso, certo? Neste caso de admitir como dono, cabe também a tentativa. No caso da imprópria, por sua vez, é quando o agente nega a sua devolução. Quando ele nega, quando ele age como agente fosse, ela é própria. E é imprópria quando ele nega a sua entrega, tá? A sua devolução, né? Também existe neste crime uma majoração, que significa dizer aumento de pena, de mais de 1/3, que é quando o agente exerce uma posição sui generis, ou seja, naquelas hipóteses esculpidas no parágrafo 1º do artigo 68, certo? É nas hipóteses de o agente receber em depósito necessário, na qualidade de tutor ou de curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depósito judicial, e ou em razão de emprego de ofício ou de profissão, tá? Da apropriação indébita previdenciária, que está previsto no artigo 168A. Esse artigo 168A, ele foi introduzido ao Código Penal, certo? Por força da Lei 9.983 de 2000, tá? Esse artigo 168A diz: deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas, tá? De contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Tá? Neste caso, ele tem pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, tá? Que foi incluído pela Lei 9.983 de 2000. No seu parágrafo 1º diz: nas mesmas penas incorre quem deixar de
primeiro, recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadados do público. Segundo, recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenha integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos e prestações de serviço. Terceiro, pagar benefícios devido a segurado quando as respectivas cotas de valores ou valores já tiverem sido reembolsadas à empresa pela Previdência Social. Esse inciso foi incluído pela Lei 9.000, esse inciso foi incluído pela Lei 9.983, não podemos esquecer. No seu parágrafo 2º, diz que é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Parágrafo 3º, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que incluído pela Lei 9.883, desde que foi incluído pela Lei 9.993, desde que tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessório. Ou 2, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórias, sejam igual ou inferiores àquelas estabelecidas pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para ajuizamento de sua execução fiscal. Os pagamentos, esses parágrafos de 1 ao 3 e seus incisos, todas elas foram incluídas pela Lei 9.983, tá? De 2000. Parágrafo 4º, a faculdade prevista no parágrafo 3º deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento da contribuição cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente, como sendo o mínimo para ajuizamento de suas execuções fiscais. Já este parágrafo 4º, ele foi introduzido no Código Penal por força da Lei 13.606 de 2018. Tá? A apropriação em débito previdenciário, prevista nesse artigo 168A do Código Penal, é um crime de apropriação de débitos com a Previdência Social, que foi introduzido no ordenamento jurídico, especialmente no Código Civil Brasileiro, no Código Penal Brasileiro, pela Lei 9.883, de 14 de julho de 2000. Essa apropriação em débito, ela veio para tipificar a conduta do agente que deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Incorre também nestas penas quem deixar de recolher contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social. Qualquer outra importância destinada à Previdência Social também, a pessoa que deixar de recolher está incorrendo nas mesmas penas. Tá? A importância econômica desse tema, ele é aquela que tem sido que tem sido vamos dizer assim, descontada de pagamento efetuado a segurados e a terceiros, que seja arrecadado e também que seja arrecadado pelo público. Ou seja, essa importância econômica, qual é essa importância econômica? É aquela que foi descontada do pagamento dos segurados e de terceiros ou arrecadados
do público, tá? Da mesma forma, certo? Quem recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenha integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos e também à prestação de serviços, né? O que vai nortear este artigo é entendermos e questionarmos que as normas gerais referentes ao delito existente no crime de apropriação indébita previdenciária, ele está abordando aí as noções gerais de que eles são aplicáveis, né? A apropriação indébita, ela é um crime que ele foi inserido de forma que a sua finalidade não é apenas aplicar a norma penal, ou seja, uma norma penal a mais, é sim de um controle social. Haja vista que nossa Constituição, ela define o que é crédito tributário, o que é continuidade delitiva, o que é aplicação de princípio da insignificância, o que é a extinção da punibilidade pelo pagamento e também o perdão judicial. Esta lei 9.983, no seu artigo 3º, certo? Ela revogou, porque já existiam outras leis que falavam do indébito, da apropriação indébita da Previdência. Mas esta lei veio para revogar todas essas outras, decretos, normas, etc., certo? Que tratavam, certo, dessa apropriação, certo? Com isenção, com a inserção, certo, desse artigo 168A no Código Penal. Tá? A apropriação indébita ela é caracterizada pela proteção ao direito patrimonial, porque ela visa garantir o gozo da propriedade. A conduta do agente criminoso, ele se inicia com a posse ou com a detenção da coisa, do dinheiro, certo? De forma ilícita, de forma lícita, tá? Porém, não podemos esquecer que num determinado instante o agente também ele se apodera, tá? E passa a se comportar como proprietário ou possuidor da coisa sobre a sua guarda, qual seja aqueles descontos que ele fez do seu empregado, aqueles recebimentos que ele fez da prestação do serviço, enfim, aquilo que ele fez, descontou da pessoa, certo? Em nome do INSS e não o repassou. Ele tinha a obrigação, de acordo com a lei, de fazer o desconto e fazer o repasse. Ele não fazendo esse repasse, certo? Ele está cometendo o referido crime que acabamos de citar, que nada mais é do crime de apropriação indébita para a Previdência Social. Neste crime, ele não exige que o autor ele tenha a posse ou detenção da coisa, muito menos que ele lucre com os seus valores, aqueles valores das contribuições, mas apenas que elas não sejam repassadas. Anotem que o foco é o não repasse, é deter os valores e não fazer o referido repasse. Diante disto, ele está incorrendo nesse crime, tá? E podemos dizer que diante disso a conduta do agente de arrecadar a contribuição e não recolher a Previdência Social faz com que haja aí um questionamento. O questionamento se o crime deveria estar neste capítulo de apropriação indébita. Sim, a conduta, certo, de arrecadar a contribuição e não recolher para a Previdência, ela faz com que, certo,
o crime ele se configure lá neste capítulo 5 do Código Penal como apropriação indébita. Tá? O bem jurídico protegido, neste caso, no crime de apropriação indébita previdenciária, é o interesse patrimonial do Estado e o interesse coletivo da arrecadação e distribuição da despesa pública. O objeto jurídico, no caso, é a subsistência financeira da Previdência Social, pois se tutela, neste caso, em primeiro lugar, o erário público ou a fazenda pública, que é o titular do crédito. Consequentemente, a própria Seguridade Social é a tutelada pelo tipo penal, já que ela é que é a merecedora da ação penal, por ser uma instituição de política social de um Estado democrático de direito. O que está sendo tutelado, nestes casos, é a função arrecadadora da Previdência Social, que compreende, para que ela arrecade, que desta arrecadação ela possa se depender de que possa custear a saúde, a previdência e até a assistência social. O artigo, falando do 168, o artigo 169 do nosso Código Penal diz que apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, tem pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Também neste artigo, certo, ele prevê, certo, o benefício do artigo 61 e o 89 da Lei 9.099 dos Juizados Especiais, que é a suspensão condicional do processo, né? No seu parágrafo único, ele disse: na mesma pena incorre da apropriação de tesouro quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota a que tem direito o proprietário do prédio. Este artigo, ele nos traz, certo, uma informação de que se alguém se apropriar de uma coisa advinda de um erro, de um caso fortuito ou de uma força maior por conta da natureza, certo? Esse alguém, ele deve fazer a devolução, sob pena de estar incorrendo, certo, no crime de apropriação indébita, de apropriar-se indevidamente, mesmo embora por força de caso fortuito, de força maior ou por erro, tá? E que na mesma pena vai incorrer quem achar um tesouro em prédio alheio se apropria. Pode ser no todo, em parte, ou até em cota, que tem direito o proprietário do prédio. O proprietário do prédio é quem detém o direito daquele bem achado. Portanto, se um agente apropriar-se de coisa alheia, advinda de seu poder por este erro, certo? Ou seja, em um prédio alheio, ele está incorrendo no crime de apropriação indébita. Também apropriar-se de coisa achada, é interessante isto. No seu inciso 2, ele diz: quem achar coisa alheia perdida e dela se apropriar total ou parcialmente, deixando de restituir ao dono ou legítimo possuidor ou de entregar à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Tá? Este crime é aquela pessoa que achar algo, certo, em determinado local e não devolver ao dono, com a alegação de que não sabe quem é. Se não sabe, ele tem que procurar uma autoridade para fazer a entrega do bem, certo? Se ele não fizer isto em 15 dias,
certo? Ele incorre neste crime, tá? E por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, se alguém está dentro de um ônibus, eu vi isso numa questão da OAB. Se você está dentro de um ônibus e alguém sentou ao seu lado e sai, e você deixou cair um relógio, e você pega aquele relógio e leva para você, você está cometendo um crime, certo? Você devia procurar o dono e entregar o objeto dentro deste prazo de 15 dias. Ou, se não o encontrar, procurar a autoridade competente, no caso uma delegacia, e fazer a entrega, tá? Porque não é seu objeto. O artigo 170 diz, nos crimes previstos neste capítulo, que é o capítulo 5 da apropriação indébita, aplica-se o disposto do artigo 155, parágrafo 2º. Vamos ver o que diz o 155? 155 é o furto, tá? Então, aplica-se o disposto do artigo 155, parágrafo 2º. Parágrafo 2º diz, se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuir a 1/3, a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. Então, todos esses artigos que acabamos de citar, certo, são aplicáveis. O artigo 155, parágrafo 2º, ou seja, que tem um atenuante de que se o agente é primário ou de pequeno valor a coisa, o agente primário é um atenuante e de pequeno valor a coisa é o tipo penal insignificante, tá? E o juiz pode substituir nestes casos a pena de reclusão pela detenção ou diminuí-la de 1/3 a 2/3. Vamos ficar por aqui, tá? Na nossa próxima aula, a nossa 28ª aula, 28ª, nós estaremos falando do estelionato e outras fraudes, que está previsto no artigo 171 ao 179. Tá? Obrigado a todos, espero ter contribuído, certo? E espero melhorar as aulas com sugestões de todos vocês, ou seja, aqueles que assistem às nossas aulas. Obrigado e até nossa próxima aula.